Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo extraído da plataforma que eu possuo, que prepara profissionais para crescer em termos de carreira, um conteúdo focado diretamente no mercado corporate. Só para exemplificar, às vezes eu falo é importante dominar a parte prática de finanças. Esse clipe agora que foi extraído de uma aula dentro da plataforma vai deixar muito claro como é importante dominar essa parte prática do dia a dia para, por exemplo, se posicionar muito bem num processo seletivo para corporate banking. Foi exatamente o que eu estava passando ali para um aluno nesse conteúdo que eu vou colocar aqui agora para vocês. Perfeito. Então, esse case aqui basicamente quer testar seu conhecimento em cima de como você resolve o problema de um cliente, tá? Então, vamos lá. O case aqui eles falam, vou por cada um dos pontos e aí a gente vai falando, olha, o cara da pessoa, tá? Então, quem são os donos? César, 50 anos, não tem filho, beleza. Tem muita informação aí, mas tranquilo. História, empresário do Espírito Santo, explorador do café, com fatura 80 milhões por ano. Beleza, gosta da XP e tal, já investe na PF, na Manchester Investimentos como escritório. Além da empresa de café, tem empresa de consultoria, essa segunda empresa do acionista que tem tido dificuldade em geração de caixa e dificuldade em suas obrigações frente ao imóvel operacional. Primeira lição que você pode tirar disso aqui é o seguinte, cara, ele tem outra empresa, então você pode pegar um aval cruzado numa operação eventual aqui. Então, é um tipo de coisa que você pode mencionar, falar assim, ó, não necessariamente não necessariamente você começa falando isso. Eu vou falar insights de maneira geral, depois a gente tem que organizar como você vai apresentar isso, tá? Mas enfim, um insight é o seguinte, olha, tem outra empresa, cara, como é que essa empresa performa? Bem, mal? Pelo que ele falou que nessa empresa está performando mal na geração de caixa, mas na outra talvez está sustentando o resultado dessa. Então, seria uma lição aí para tirar se o negócio está performando bem ou mal, tá? Aí ele fala aqui, ó, necessidade de levantar mais 10 milhões para a compra de maquinário, mas não tem ideia de como levantar esse capital. Então, beleza. Ele precisa de 10 milhões para uma compra de maquinário, tá? E ele tá falando aqui, ó, vai tomar uma linha de crédito no BNDES de 10 anos para construir um galpão, com finalidade de aumentar a capacidade de armazenagem do café na planta. Então é o seguinte, ele tem duas demandas aqui. Primeiro, uma linha de crédito BNDES e segundo, esses 10 milhões para compra de maquinário. Então, a primeira coisa que tem que falar é o seguinte, ó, a XP pode ser, é que eu não sei se a XP faz esse tipo de operação, mas você pode ser a instituição financeira que faz essa linha de crédito do BNDES. Tem um nome específico para isso que eu me esqueci agora, tá? Se puder, pelo menos a gente faz o FGI, né? Cara, é o seguinte, basicamente você pega o funding do BNDES, passa na XP, depois passa para o cliente, entendeu? Então, basicamente isso. Ao invés do cliente pegar direto com o BNDES, ele pega com você, mas o funding vem do BNDES. Então, você tem que falar, ó, exato, ele quer fazer a operação com o BNDES, cara, vamos a gente fazer essa operação. Por mais não seja tão rentável, cara, a gente traz o relacionamento pra gente. Então, essa é a primeira coisa que tem que falar. E a segunda coisa é o seguinte, ó, para trazer mais dinheiro, ele toma linhas de crédito de curto prazo com lastro irrecebível na venda de varejo que ele tem nesse mercado, caralho. Então tem que falar o seguinte, cara, beleza, ele tem essa demanda do dia a dia, mas ele tem essa demanda adicional de 10 milhões. Então o que a gente tem que desenhar aqui é o seguinte, primeiro, como a gente consegue atender o cara no curto prazo, entender como é que ele está posicionado, quem são os bancos que estão financiando ele nesse negócio, quem está dando essa grana de curto prazo, que normalmente é mais rentável. Parte a gente sabe que é do Itaú, depois a gente vai chegar ali que ele usa uma conta garantida ali e tal, conta remunerada. Então, tem que falar o seguinte, cara, são duas coisas. Primeira coisa, a gente tem que entender como que ele opera hoje no curto prazo, e normalmente essas operações são mais rentáveis e é melhor para a gente, dado que a gente fica mais no curtinho, a gente pode sentir o cara, se ele performar pior, a gente reduz a exposição, se ele performar melhor, a gente mantém. Então, ver qual que é o nosso apetite para entender se a gente vai fazer essa operação de longo e também a de curto prazo, ou de repente priorizar uma coisa de curto prazo, de repente pegar um aval cruzado da outra operação que ele tem, pegar um aval na pessoa física, entender, beleza, ele investe na Manchester, cara, vamos falar com o pessoal lá da Manchester, o cara tem patrimônio na física, assim ou não, vamos colocar de garantia alguma aplicação financeira dele, então acho que esses são pontos aí super cruciais para você levantar na hora de falar do case, tá? Aí ele fala assim, na parte de exportação ele se financia via barter junto aos produtores locais. Opa, tem um risco bem importante aqui. Quando fala de barter, fala, cara, barter, se você não sabe o que é basicamente troca de produto, não tem uma troca financeira. Então, qual que é o risco aqui desse negócio? Dependendo do tipo de contrato de barter, pode ser que o preço não esteja travado nesse negócio. Então, vou dar um simples exemplo aqui de como pode dar um problema. Vamos supor que o cara, produtor lá rural, que ele compra o café aqui, exporta depois. Vamos supor que ele faz a seguinte negociação: eu vou entregar para você defensivo aqui
e, enfim, químicos para você fazer lá o seu giro da safra, né, do café, e depois você me entrega com um produto. Então, qual que é o ponto? Vamos supor que o cara tem uma área X lá de que ele pode plantar. Tem até um vídeo meu no YouTube sobre barter, vale a pena depois você dar uma olhada para saber explicar bem isso, tá? E aí acontece a seguinte dinâmica no mercado. Você não trava preço na hora de fazer essa troca, e aí vamos supor que no preço de mercado você fecha, você tem que me entregar tantas sacas de café para gente para você pagar o meu defensivo. Beleza. O ponto é, se você não trava preço e o preço de mercado cai desse negócio, o que que tem que acontecer para você entregar o mesmo equivalente financeiro do defensivo ali agrícola que eu adiantei para você? Ele tem que entregar muito mais sacas de café para fechar essa conta do barter. Se ele não tem área plantada o suficiente para conseguir, ou não tem produção suficiente para entregar volume de saca, cara, você vai ficar com uma prejola no adiantamento que você fez para ele e o nosso cliente, no caso aqui, esse empresário, ele tem que ter liquidez suficiente para suportar até a próxima safra para o cara repagar. Isso se o cara não quebrar nesse meio tempo, tá? Então, primeira coisa, risco de crédito aqui, cara, entender como é que tá essa dinâmica de barter, se ele pega a garantia dos produtores e tudo mais, para ele mitigar esse tipo de risco. Tem uma fonte de risco adicional off-balance aqui que a gente tem que entender que é esse negócio aí do barter, tá? E a outra parte ele falou que faz via antecipação de contrato de câmbio, isso é muito bom. Falar pro cara, pô, a gente pode entender nesse cara, nesse tipo de operação é rentável, pode ajudar ele a fazer uma política de hedge para ir aproveitando oscilações de mercado. Fala que, pô, o câmbio agora tá para cima, vale a pena travar a parte da venda agora. Então, acho que esse é um ponto legal de falar. Aí fala assim, quer se posicionar no mercado de café premium, acessando clientes que querem produto diferenciado e sofisticado. Cara, aqui vale a pena se aprofundar no setor. Então vale a pena dar uma estudada no setor. Depois até posso ver algum, sei lá, material para passar para você. Até eu queria ver. Tem um cliente que eu acompanho muito de café, tá? Não, também não é um setor que eu acompanho tão de perto assim. Mas vale a pena dar uma estudada ali no tipo, porra, sei lá, quem são os principais produtores, como é que os caras vendem, o que que é a diferença de um café premium, um café médio. Não saberia te dizer aqui de pronto, mas vale a pena falar alguma coisa para mostrar o seguinte, ó, eu como officer que atendo essa conta, ele quer entrar nesse mercado, cara, minha estratégia seria fazer isso para você mostrar que além da operação de crédito você consegue vender uma consultoria pro cara, tá? Então isso é uma coisa que é muito valorizada, então na entrevista lá eu falaria alguma coisa, ó, pô, a estratégia que eu recomendaria para ele, ó, foca nisso, 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 porque são coisas positivas aqui. E ele fala aqui, ó, a alocação de caixa atual da empresa é focada em liquidez, dado que ele tem necessidade de curto prazo, e usa a conta remunerada do Itaú para pagar a folha e obrigações de curto prazo. Você pode fazer a seguinte operação, cara. Fala isso que os caras vão gostar, tá? Então é o seguinte, você vai vender pro cara o seguinte, ó, eu chegaria pro cliente o seguinte, cara, você está pagando quanto nessa conta remunerada do Itaú? Basicamente é um rotativo, que é a linha de crédito talvez mais cara de todas, faz nenhum sentido você ficar tendo esse tipo de custo para uma despesa aí, um descasamento de caixa que você tem no curto prazo que acontece toda hora. O que que eu vou ofertar para você aqui, cara? Vamos fazer uma operação um pouco mais de longo prazo, com uma garantia melhor, tá? A gente vai conseguir reduzir custo que você paga aí de juro. E esse custo vai funcionar para você como se fosse um seguro, tá? Então você vai ter parte do seu caixa na empresa aplicado, dessa dívida, você vai tomar uma dívida com um prazo um pouco mais alongado e um custo um pouco menor, tá? Com uma garantia melhor aqui comigo. Parte dessa dívida você vai deixar no caixa aplicado. E a diferença negativa, obviamente, que vai ser um delta negativo, né? Você vai ter ali, por exemplo, o quanto ele paga de juros versus quanto ele ganha no investimento. Ele vai estar ainda perdendo dinheiro, entre aspas, só que ele pode encarar isso como o custo de um seguro. É basicamente um seguro para qualquer imprevisto. E pode ter certeza que se você coloca na ponta do lápis, vai sair mais barato fazer esse tipo de operação do que o cara ficar tomando rotativo no curtíssimo prazo, que é talvez a linha de crédito mais cara para ele. Então você vai ofertar para o cara melhorar ali a estratégia dele de alocação de recursos para qualquer imprevisto da empresa dele e vender, bater, porra, setor de café totalmente volátil, de, porra, commodity pode explodir para cima, para baixo, o câmbio pode explodir para cima, para baixo. Então, vale a pena você ter bancabilidade, que é basicamente linhas de crédito já aprovada para um eventual problema que aconteça uma problema de liquidez, alguma variação aí no setor de forma que vá contra você, que você possa estar bem calçado, bem protegido, tá? Então, cara, esse discurso aí acho que é porrada se você falar.
Aí fala aqui sobre a operação. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí do conteúdo, tá? Igual esse conteúdo tem diversos outros aqui na nossa plataforma, para quem não conhece, a ideia é ser como se fosse um Netflix que entrega toda essa parte prática de finanças, desde parte prática de contabilidade, modelagem financeira, crédito, tem até um módulo de valuation, análise setorial, parte de carreira, como se posicionar. Então a ideia foi consolidar essa parte prática de finanças, tipo de coisa que você não aprende em nenhum livro, nenhuma certificação, num lugar só, que é na plataforma. Quem quiser conhecer mais sobre a plataforma, clica no link que está tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário pinado. Você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp para conhecer um pouco mais aqui do treinamento, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para você conseguir crescer em termos de carreira, beleza? Se gostou do vídeo, esquece de curtir, deixa um comentário. Abraço, até a próxima.